Como nós falamos sobre menopausa e vários sintomas e tratamento com estrogênio, então é bom que a gente também lembre que existem alguns riscos, e não são grandes, do uso do estrogênio. Pacientes que fumam não devem usar estrogênio na terapia de reposição hormonal. Pacientes que bebem, mesmo que seja pouco todo dia, mesmo que seja um pouco mais no final de semana, essas pacientes com álcool aumentam muito o risco de câncer de mama. O estrogênio, se ele tivesse essa capacidade de alterar geneticamente as células da mama para desenvolver o câncer, imaginem as mulheres de antigamente com 15, 18, 20 filhos. Todas elas ganhariam um bebê e ganhariam câncer, porque o volume de estradiol que o ovário da mulher grávida produz é enorme, muito grande. Então ela terminaria a gravidez com esse volume grande, senão o útero não cresceria. O útero depende do seu crescimento para sair do tamanho de uma pera, chegar ao tamanho de uma melancia com um bebê dentro. Ele depende do hormônio estrogênio. Tem o hormônio progesterona, que relaxa a musculatura do útero para não contrair, não ter trabalho de parto prematuro ou abortamento, sangramento, descolamento de placenta, mas o crescimento depende do estrogênio. Então, se tivermos estrogênio em pequena dose, o risco só o estrogênio é pequeno. Isso não é importante. Mas passa a ser importante, muito importante, se somar a outros fatores de risco, como obesidade, álcool e cigarro. Esses três grandes riscos. E nós somos um país pobre, nós não temos condições de fazer pesquisa científica para toda a população da presença dos genes BRCA1 e BRCA2. Esses dois genes, a presença uns deles, pelo menos, genes BRCA1 e BRCA2, eles caracterizam um aumento muito grande do risco para câncer de mama. E se nós tivéssemos recursos no país, nós poderíamos fazer para toda a população, como se faz mamografia, como se faz o preventivo do câncer do colo do útero. Porque aí sim, aumenta bastante o risco de uma paciente que tem geneticamente um desses dois genes, BRCA1 e BRCA2, e somados a outros fatores, inclusive estrogênio, inclusive o cigarro, inclusive o álcool, inclusive a obesidade. Então, todos esses fatores são importantes para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, existe risco, mas o risco é relativo. Não é porque tem risco que você não vai usar. Vai ser avaliado pelo seu médico ginecologista se esse risco é importante ou não para que você possa ou não usar. A mesma coisa em relação à trombose. A trombose também aumenta um pouquinho mais o risco, aumenta em 4 vezes, em 5.000 o risco. E se você tiver gestante, uma grávida aumenta 300 para 5.000. Então toda gestante tinha que ter trombose. E ninguém está vendo por aí nas ruas andando mulher com trombose porque está grávida. Mas aumenta para 300 ao invés de 4 em 5.000, aumenta para 300 em 5.000 quando a mulher engravida, porque ela precisa aumentar os fatores de coagulação, porque depois que o bebê nasce, sai a placenta, fica um espaço vazio dentro do útero, cheio de vasos sanguíneos que precisam ser tampados, coagulados, precisam ter trombos pequenos que vão entupir esses vasos para que ela não tenha hemorragia pós-parto. Se ela não tiver como parar o sangramento, vai a óbito por hemorragia. Então a trombose faz parte, mas é uma trombose planejada pela natureza, vamos dizer assim. Então tem a trombose pequenininha dos vasos dentro do útero depois do parto, e o risco da mulher grávida é 300 para 5.000, enquanto da mulher que faz uso do medicamento é apenas 4 para 5.000.